Boa tarde, pessoal. Sou a Mel Moura, agradeço a participação de todos. Começamos agora a 19ª edição da Academia PP, com o objetivo do intercâmbio de informações entre profissionais do mercado e professores e coordenadores dos cursos de publicidade de todo o Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. Chamo o meu colega de equipe, Vanderlei Postigo, o Fedinelli também está aqui nos bastidores, e os nossos convidados na expectativa para que seja um bate-papo muito interessante. Postigo, é com você. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sou professor Postigo, também diretor de Negócios e Educação da APP, e queria lembrar vocês que essas edições do Academia APP acontecem sempre às terças-feiras, das 14h30 às 15h30, mensalmente, e são transmitidas ao vivo pela plataforma Zoom. A gravação, ela fica disponibilizada posteriormente no canal da APP Brasil, lá no YouTube. Já em 2005, a Academia APP conta com o apoio da Master Globo e do Cantar Ibope Mídia. Pessoal, eu queria lembrar também que esse trabalho nosso é um bate-papo sobre o assunto que vai ser discutido hoje. E se vocês tiverem algum apontamento e quiserem fazer no decorrer do trabalho, vocês só levantarem a mão e a gente chama vocês. Eu vou pedir que vocês sejam breves nas apresentações, nas perguntas, porque a gente pode aproveitar muito mais o tempo, essa 1 hora, com o que os nossos dois convidados têm para nos trazer sobre análise de dados, né? Também vou pedir que vocês mantenham os microfones desligados, para a gente evitar ruídos, e, se possível, deixem as câmeras abertas, para que a gente possa ver o rostinho de vocês aí durante a nossa apresentação. Hoje, no mês de abril, o Academia PP traz dois grandes convidados muito especiais, pessoas da publicidade que têm um viés mais para a matemática, mais para os cálculos, né? Vamos conhecer então os nossos dois convidados. O primeiro é o Vitor Miguel, que é C-Level, especialista em dados, performance e inteligência artificial, e é mentor de carreiras também. O nosso outro convidado, representando os acadêmicos, os professores, eu tenho aqui o Kaique Oliveira, que é professor da Univap e idealizador do projeto Examanas. Foi muito bem recomendado. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Kaique. A saudação inicial, né? Se puderem se apresentar um pouquinho mais, se quiserem. E aí a gente começa com o tema de hoje, que é bem interessante, é quem mexeu no meu dado. Como formar publicitários para a era de análise de Dá uma dados. olhada aqui. Vitor, a palavra é sua e depois eu te passo a palavra para o Kaique Oliveira. Obrigado, professor. Tá sem áudio, Vitor. Desculpa, Aí, agora, tá ok. Tinha fechado o microfone. desculpa. Obrigado, professor. Postigo, Mel. Prazer estar com vocês. Boa tarde a todos. Vou contar rapidamente o meu histórico, tá? Acho que isso não agrega tanto, é mais legal a discussão, as perguntas ali que a gente pode ter de troca. Mas eu me formei em publicidade, tá? E quando eu me formei, não sabia muito bem o caminho que eu ia seguir. Na verdade, até a gente estava conversando nos bastidores, né? Eu fiz publicidade porque eu não gostava de número. Eu falei, não, vou fazer isso aqui porque não gosto de número, não, essa parte não é para mim. Eu queria ser um profissional de criação. Mas o destino quis que eu fosse indo para a parte de mídia, para a parte de dados, e foi aqui que eu fiz a minha carreira. Passei por algumas empresas, tá? Então, empresa pequena, familiar, 5 pessoas, depois fui para outra maior, 10, 12 pessoas, até que eu cheguei na AD Dialeto, em 2015, isso já. A AD Dialeto era uma agência que não existe mais hoje, mas era uma agência referência em performance, referência em marketing digital, né? Na época eu falava muito, não existia muita palavra performance ainda, existia a palavra marketing digital. Então, eram agências tradicionais, que cuidavam de offline, e agências digitais, que foi essa que eu entrei e me especializei. Só que essa agência estava no processo de ser vendida ser comprada, na verdade, né, pela Accenture. A Accenture gigante de consultoria, né, uma das maiores consultorias do mundo, tanto ela quanto a McKinsey. Então dei a sorte de entrar numa agência que era referência, né, do digital, mas já pouco tempo depois ser adquirida pela Accenture. Então ter vivido também essa experiência incrível numa empresa de consultoria, com processos ali alinhados, tudo. Então foi uma experiência bem rica para mim. Fiquei lá durante 3, 4 anos e fui para minha primeira passagem na W Macan, tá? Na ocasião, isso em 2018.
Eu entrei para ser gerente de performance, aí sim esse nome performance já estava mais vivo no mercado, de Chevrolet. Então, cuidava de toda a parte ali de geração de lead, acompanhamento de venda da Chevrolet, no meu início. E pouco a pouco fui ganhando meu espaço dentro da agência, né? Batendo algumas metas, atingindo resultados, tudo isso, eu fui tendo crescimentos. E quando eu saí da agência, eu era head de performance. Então, cuidava de toda a operação de performance da agência da Macan, né? Então, Chevrolet, Banco do Brasil, Seara, Latam, e sempre que tinha algum tema relacionado a essa disciplina de performance, acabava ficando comigo. Como a gente fala, né, muito no mundo publicitário, no mundo de agência, eu queria estar do outro lado do balcão, queria virar cliente. Então, tive a experiência, eu fui para o Banco Pan, lá eu fui executivo de marketing, cuidava de toda a parte de marketing, Web Analytics na parte de dados, UX e CRO. Então, talvez ali no Banco Pan eu tenha tive a minha primeira experiência liderando de fato uma área de dados. Eu sempre trabalhei com a área de dados junto comigo, ao lado, mas nunca liderando. E ali no Banco Pan foi a primeira experiência. Também foi um ano incrível, um ano e 3 meses lá, um ano e 4 meses de muito trabalho. Foi um momento de rebrand do banco, reposicionamento, então bastante trabalho, bem intenso. E viver, né, o rotina de um banco diariamente ali é corrida, é puxado, mas muito interessante, muito dado, muita informação. Até que em março de 2024 eu tive a oportunidade, o convite de voltar para a Macan na posição de vice-presidente de dados e performance. Então, novamente, liderando uma parte de dados, liderando a equipe de performance e ali tocando todo o desafio que eu tinha na agência. E somando a isso, algo que eu carrego até hoje, a parte de AI, inteligência artificial. Então, como que eu somo, né, performance, dados, com o uso, né, enorme de inteligência artificial. Fiquei lá até janeiro desse ano, no qual saí agora e estou com a minha própria consultoria, que eu presto serviços de dados, performance, AI, automação. Então, estou inserido nesse mundo. Tem um próximo passo que está para ser revelado daqui a pouco, eu não posso falar ainda, mas em breve posso contar para todo mundo, mas estou focado na consultoria, tá? Esse é o meu background, muito forte em dados, performance e acho que vai ser um prazer aqui conversar um pouco sobre isso. Eu aqui estava sem som. Vitor, a palavra é sua, né? A sua apresentação. E depois a gente faz a apresentação do Kaique no momento que ele aparecer para a gente falar a segunda parte. Então, a palavra é sua, está aí para você nos orientar, dar sugestões, ensinar os professores a ensinarem análise de dados em pesquisa, em publicidade e comunicação. Perfeito, perfeito. Eu vou trazer um pouco da minha visão, mas acho que é um bate-papo aqui, quero Você aprender vai também. compartilhar alguma tela ou não? Não, não Não. vou, não vou compartilhar nenhuma tela, mas eu vou trazer aqui uma visão que eu tenho, que às vezes até distingue um pouco do que é o mercado, mas longe de que certo ou errado é uma visão. Sim. Quando a gente fala muito de dados, e eu sinto isso com profissionais que eu contratei que recém saíram da faculdade e tudo, e conversando com pessoas do mercado, associam muito dados à, à parte numérica. Até eu mesmo, ano passado, eu falei, pô, não quero fazer publicidade, eu vou fazer publicidade porque eu não gosto de número. Dado não é só número. O que a gente está conversando aqui são dados também, são informações. Dados são informações como um todo. Essa informação pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser um número, um gráfico, tudo isso é dado, tá? Então eu falo que dado é tudo. E a gente vive na era dos dados, tá? Então a gente precisa, eu acho que é importante a gente ter isso na cabeça do nossos alunos, de todos vocês aqui que passam, né, esse conhecimento adiante. A gente está numa era também de uso de AI, né? Cada vez mais a gente usa AI, não é uma onda, não é um hype, não é algo que veio e vai ser passageiro, ela veio para ficar. Eu falo que quando eu tenho oportunidade de algumas apresentações, que é uma revolução, tá? A gente está vivendo uma outra revolução aqui nesse marco histórico de evolução que a gente tem. Essa é mais uma delas, então ela veio para ficar e vai ser antes de AI, depois de AI, né? E não vai ter mais volta. E AI é construída por dados, é construída por informações, tá? Então é um pouco desse meu pensamento. Quando eu estava na agência, quando eu estava no banco gerenciando os meus times, eu tenho um pensamento que às vezes até difere um pouco do mercado, é que dados e performance, eles são
são algo presentes em todas as áreas, né? Dentro de uma área publicitária, dentro de agência, tem a parte de criação, tem a parte de atendimento, projetos, mídia, dados, enfim, devo estar esquecendo áreas aqui porque são diversas áreas. Todas elas trabalham com dados, todas elas trabalham com performance, todas elas trabalham de uma forma analítica, né? Então, até ontem tive a oportunidade de ter uma apresentação até com alunos de publicidade, e eu tenho um slide que eu falo, quais áreas trabalham com performance, quais áreas trabalham com dados? Todas, né? Então, criação, a gente fala, criação é ter a ideia criativa lá, fazer um filme, fazer uma arte e pronto. Não tem número. Não acho que tem. Porque depois que essa peça é feita e ela passa por uma ativação de mídia, que ela vai para a rua, eu tenho que entender se aquela comunicação funcionou ou não. Isso é número, isso é dado. Será que o texto A funcionou melhor que o texto B? Será que o filme A está funcionando melhor que o texto C? Será que a comunicação para homens está indo melhor do que para mulher? Será que o meu vídeo que eu achei que ia impactar um público está impactando o outro? Como está sendo a aceitação da minha comunicação? Tudo isso é dado. Vitor, deixa eu te interromper um minuto que apareceu uma dúvida assim de momento. É, Perfeito. fale para a gente, conte para nós, até nós temos pessoas participando do Brasil todo, aqui a gente está vendo, né? O Brasil todo ligado aqui na APP. Dentro, como que é o processo desses dados dentro de uma agência? Qual que é o fluxo de trabalho dos dados dentro de uma agência? A gente tem aquele perfil tradicional, que vem a pesquisa, vem o atendimento, vem o planejamento, vem a criação, vem a mídia, vem produção e mídia, mas dentro desse fluxo de trabalho, onde que está a análise de dados na publicidade, dentro de uma agência? Onde que ela Eu, aparece? Onde você vai entrar? eu vou responder como é, mas eu sou totalmente contra do que da forma que é, tá? Para mim é errado e algumas empresas caminham para outras formas que eu acredito que seja melhor. O dado, hoje em dia, ele fica dentro de uma caixinha da área de dados da agência ou da empresa. A famosa área de BI. Pergunta lá para o BI como foi minha campanha. Pergunta para a área de dados como que foi o resultado daquela ação específica. Isso é muito errado, na minha visão. O dado, a informação, ela tem de ser algo que tem de ser uma cultura da empresa, tem de ser uma cultura da agência. Todas as áreas têm que dominar dados, tem que não dominar de saber fazer um cálculo, tudo, mas tem que viver dados, tem que tomar decisão pautada em dados. A gente está numa era que não tem mais espaço para achismo. Todos nós temos nossas experiências, todos nós temos as nossas crenças. Só que a gente não pode levar a nossa crença adiante. A gente pode ter uma hipótese. A nossa crença é uma hipótese. A gente vai confirmar ou não se essa hipótese é verdadeira com dados. Tá? Então, respondendo diretamente, professor, atualmente, dentro das empresas, essa parte numérica, essa parte mais analítica, fica com uma área específica. Qual o problema que eu enxergo? Essa área não necessariamente dissemina essa informação para todo mundo. Então, essa área detém os dados e, às vezes, uma área ali de atendimento, de criação, está fazendo outra coisa que não tem relação com aquele número. Simplesmente porque não sentaram juntos. Qual que é o modelo mais eficiente? Qual é o modelo que algumas empresas estão adotando? É modelo de squad. Então, ao invés de cada um estar no seu quadrado trabalhando apartado, a gente vai trabalhar no modelo único. Esse modelo único é o modelo multidisciplinar, no qual eu vou ter um profissional de dados, vou ter um profissional de mídia, vou ter um profissional de criação, vou ter diversas áreas de conhecimento. Somados, vai trazer um bom resultado, porque eu vou ter uma visão 360, eu vou conseguir suprir todos os olhares. E todo mundo trabalhando com todo mundo com uma informação, de repente, quem é o responsável por fornecer essa informação é a área de dados. Mas todo mundo está sabendo daquele squad. Então, com base numa informação, a criação vai ter uma ideia, o atendimento vai ter outra, a área de projetos vai ter outra, mas tudo partiu de um dado. Então, o dado está no centro de tudo ali para que possa nutrir essa equipe. É isso que eu acredito que como ser um bom modelo. Porque no Legal. fim, o dado é importante. Mas se o dado não vira um acionável, ele não serve para nada. Tá? Se eu tenho uma informação super valiosa e eu não estou aqui compartilhando, eu não estou aqui tendo uma ideia em cima para fazer uma campanha, para fazer uma ação, para, sei lá, vender mais, gerar mais contato, gerar mais interesse, do que te serviu? Né? Então, o dado precisa ser acionável e ele só é acionável quando a gente tem um trabalho multidisciplinar. Legal. Você tem algum case que deu certo, um case que deu errado? Vou contar um case que deu muito certo, que
eu acho que traduz um pouco o que eu quero dizer que o dado e a performance está em todas as áreas. É, quando eu estava na Macan, tem um case muito interessante que é da Chevrolet, o lançamento o lançamento da S10, o ano passado. O conceito dessa campanha, o conceito criativo dessa campanha, ela é brutalmente macia. De onde surgiu esse conceito criativo? O concorrente, o principal concorrente da S10 é a Hilux. Para quem gosta de carro, sabe que é um baita carro, a Toyota, né, uma referência também no setor automotivo. Só que o que acontecia? Foi feita uma análise nas redes sociais e identificou que as pessoas estavam reclamando da Toyota. Falavam, um carro lindo, bonito, forte, resistente, só que a suspensão é muito dura. Começou a ter muito crescimento desse tipo de comentário. O que que é isso? O comentário é um dado, tá? O comentário não é só um texto, né? Não é só uma rede social que as pessoas vão lá para reclamar. Começou a ter um agrupamento de reclamações, né, ou de comentários sobre a suspensão. Esse time responsável por analisar esse conteúdo dividiu com a equipe de criação esse insight. Falou, ó, tá acontecendo aqui, o que a gente pode fazer? A equipe de criação, com essa reclamação em vista, criou esse conceito de brutalmente macia. Tá? Então, a gente pegou uma análise de rede social da marca concorrente, levou para a criação produziu em cima e virou uma campanha que depois a equipe de mídia veiculou na Globo, no YouTube, no Meta, todos os canais disponíveis. Mas o que eu falo que o dado precisa virar um acionável, virar um insight, é justamente isso. Se alguém da equipe de conteúdo tivesse visto esse tipo de comentário e ficasse quieto, nunca teria virado uma campanha, nunca teria virado um conceito criativo, uma ideia criativa. Então, esse é um case de, para mim, muito sucesso, porque uniu várias áreas. Equipe de dados, equipe de social, equipe de criação, depois a equipe de mídia que colocou na rua. A gente envolveu até a equipe de produção, porque a gente ia levar esse conceito para a rua. Ou produção da Chevrolet, ou engenharia. A gente pode prometer isso? Ou a gente vai estar fazendo uma promessa falsa? O carro vai ser duro? Não. Confia que o carro vai ser macio, você vai estar lá dentro e vai estar tranquilamente. Então, olha o trabalho multidisciplinar. Olha quantas áreas foram envolvidas para que uma campanha pudesse ir para a rua. Isso são dados. Isso são performance. Então, querendo ou não, a gente está incluído com dado, está incluído com performance no nosso dia a dia, tá? Então, essa é a minha visão. Performance é um mindset de evolução de resultado. Performance não tem nenhuma ou pouca relação com número, com gráfico, com Excel, com a parte numérica. Eu posso ser um profissional excelente de dados sem mexer com número, só mexendo com pesquisa, só mexendo com outros tipos de informação. Legal. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? O Vitor pode continuar o raciocínio dele? Vou te ajudar. Ninguém? Acho que ninguém, né? Por enquanto. Deixa eu aproveitar, Vitor, e perguntar para você, como que você acha que os currículos dos cursos de publicidade, e também dos cursos de marketing, eles podem ser atualizados para ensinar análise de dados? Que sugestão você daria para que professores, coordenadores que estão agora nos assistindo, trouxesse a prática da análise de dados dentro da sala de aula, dentro da academia? Chico, antes do Vitor continuar, eu vou pedir para o Kaique fazer um abre também, daí a gente acaba unificando, Ah, tá, porque sim, já falta 10 minutos para as 3. sim, Vitor, desculpa, mas a gente já vai Perfeito. preparando a resposta e aí o Kaique entra agora, até é o professor, então a gente tem dois convidados, o pessoal que está aí assistindo, e aí depois a gente retoma com o Vitor trazendo essa resposta. Pode ser? perfeito. Pode ser. Kaique, com você, querido. Se apresente, E Kaique. muito obrigado. Bom, queria começar aqui agradecendo o convite, a recepção também de vocês, da APP. Sou muito apaixonado e fã da APP. Fiz parte da diretoria regional aqui do Vale do Paraíba por algum tempo, com o professor Josué Brasil também. Então, é um prazer estar com vocês aqui nesse momento, falando com professores, né? Apesar de hoje eu estar um pouquinho mais focado no acadêmico, eu sou um profissional híbrido aí do mercado. Então, antes de ser professor, eu trabalhei durante 11, 12 anos em agência. Tive passagens aí também pela DPZ, pela WMacan, e acho que diferente de alguns profissionais de dados que talvez hoje já entram na área de dados, eu comecei na área de planejamento. E daí eu queria contar um pouquinho assim para compartilhar, até para
professores que estão acompanhando aqui o evento com a gente, para eles imaginarem um pouquinho também da jornada do profissional, né, dos novos profissionais dentro da área de comunicação, que não necessariamente eles nascem já dentro da área de dados. Eu acho que como o Victor trouxe, é muito bom isso de ampliar, que hoje todos os profissionais eles precisam ter essa amplitude de entendimento de dados, que não é uma área, não é uma disciplina específica de um departamento de dados, ela, né, ela abrange todos os departamentos e em planejamento, que foi a área que eu comecei, foi onde eu já fui impactado pela área de dados. A minha formação inicial foi em publicidade, mas minha especialização foi em BI. Eu entrei na especialização de BI sem saber o que eu estava fazendo lá no meio da galera, porque era só uma galera de TI, falando sobre Power BI, falando sobre banco de dados, Big Data, Data Lake, etc. E eu entendendo como que a área de dados dentro de agência poderia migrar para isso, né? E até então estava na área de planejamento. Foi bem rápido assim a minha migração para a área de dados, como eu migrei para a área como coordenador de dados também. Depois foi onde eu tive minha passagem em São Paulo para essas agências que eu comentei e eu comecei a dar aula na FAP. E na aula FAP, um dos cursos que eu tive a oportunidade de desenvolver foi BI aplicado ao marketing digital. Esse curso eu desenhei junto com o coordenador da instituição na época, o meu propósito era realmente pegar a abordagem que as agências trabalham hoje com análise de dados e trazer juntamente com a abordagem real de BI, porque BI não é uma matéria nova. A área de BI dentro de empresas já existe há muito tempo, ela já é muito bem organizada, já é muito bem difundida isso dentro das organizações. Na verdade, era a publicidade que estava começando a beber um pouquinho isso da área de BI e aplicar internamente. Tanto que hoje tem agência que a área de BI é a área que trabalha com monitoramento de redes sociais. Tem agência que trabalha muito focado em performance, em captação de leads ou em e-commerce. Então, a área de BI dentro da área de comunicação ela foi se adaptando conforme o modelo de negócio de cada agência. E dentro da FAP eu fui trazendo, né, e eu me considero um profissional híbrido aí na minha passagem, porque eu sempre fiz essa aplicação de eu estou numa agência e eu quero levar para a sala de aula como o mercado funciona. E é o que eu faço até hoje. Hoje eu sou professor na Univap, eu tenho uma consultoria própria também focada só em dados. E o meu intuito com os meus alunos, falando um pouquinho mais dessa prática com os alunos, é mostrar para eles como funciona o mercado de dados e mostrar muito além disso, mostrar que dados não é exatamente como o Victor trouxe, que não é esse bicho de sete cabeças, né? Quando pensa em dados, às vezes os alunos eles já vão imaginando que eles precisam ter um conhecimento estatístico super apurado, que eles precisam entrar já entendendo muito sobre dados. Na verdade, o que está faltando na área de dados é muito mais pessoas com um olhar de comunicação para esses dados, com um olhar de insights. Eu tive um exemplo bem recente de um projeto que eu fui convidado para atuar na galeria, que o escopo do projeto era: eu preciso de um profissional que não é dados, não é foco em performance, é insights. Eu preciso que ele olhe para os conteúdos e fale para mim que oportunidade que a gente tem dentro das conversas para a gente ampliar isso e gerar novas campanhas. Que é bem parecido com esse case que o Victor comentou. Então, assim, o que eu tento motivar os meus alunos a pensar é que o mercado falta profissional dentro dessa área, porque acho que até um pouquinho aí, talvez, da descrição das vagas, que elas acabam mirando num profissional um pouco mais técnico, mas o que falta na área de dados mesmo, dentro de agência, são profissionais de comunicação com um olhar apurado de dados, né? Com um olhar de insights, porque ferramenta, hoje o Locker Studio, facilmente você consegue manipular dados lá. Você consegue utilizar a inteligência artificial hoje para fazer leitura de dados, leitura de planilhas. Então, assim, não é esse o foco, né, principal dentro das agências mais, principalmente com foco em insights. A gente precisa de profissionais que tenham um olhar mais crítico de estratégia, porque a leitura de dados ela vai cada vez mais ficar mais pronta, né? O que a gente precisa é de profissionais que sabem fazer boas perguntas. E eu acho que uma formação básica de comunicação forma o profissional para sair e saber. Eu acho que a base do profissional de comunicação é essa, né? É fazer boas perguntas.
Daí eu queria saber se eu tenho um tempinho rápido aqui só para mostrar uma apresentação de um projeto meu, que é o Pode. Examan. Kaique, só você citou uma pergunta que eu fiz para o Vitor, acho que você consegue responder também já. Dentro de que conteúdo, dentro de que disciplina você trabalha análise de dados aí na Ah, sua legal. faculdade? Perfeito. Eu trago em todas as. Dentro da Univap, eu sou desafiado a atuar em disciplinas de prática. Então, hoje as disciplinas que eu atuo são agência de publicidade, que é aquela agência aquela disciplina que os alunos precisam criar a agência, né? Narrativa transmídia, e planejamento de campanha e planejamento de mídia. Essas são as principais. E todas elas casam com análise de dados, e eu trago esses desafios práticos para os alunos usarem em sala de aula. Hoje, o último projeto que eu atuei com os alunos, por exemplo, foi com a aplicação do Lovable. O Lovable é uma ferramenta, é uma dessas tendências aí do no-code, né, que é você programar sem entender de código, onde você consegue criar um aplicativo do zero apenas com comandos. Eu trouxe esse desafio para a sala de aula, para os alunos atenderem, criarem uma aplicação do zero apenas com comandos. E essa experiência, inclusive, foi muito interessante, porque a gente começa a ver, às vezes a gente pensa que a inteligência artificial está aí para substituir várias pontas, né? Mas os alunos tiveram muita dificuldade, por exemplo, em fazer os comandos. E eu acho que daí começa, daí o papel da instituição hoje, né, dos cursos de comunicação, de ensinar os profissionais de comunicação a construírem conhecimento, a saberem desenvolver esses comandos da forma adequada. Porque a inteligência artificial está com acesso agora em massa, mas quem que vai saber extrair o melhor delas, né? Eu voto que somos nós, de comunicação. Bom, Jornalistas, publicitários, eu acho que quem tem que dominar essa onda é a gente mais do que qualquer outra área, né? você ia mostrar alguma planilha, algum slide? Eu posso mostrar? Pode, pode. É, Compartilhar aqui. Já pensou se eu Ok. falo que não pode? Não, daí eu já estava preparado para isso também. Os nossos 33 Eu. participantes nos matavam. Matavam. É bem rapidinho, tá? Eu não vou passar todos os slides, mas aqui é para. Eu acho que eu contei um pouco do meu histórico aí. Então, esse tempo em agência, a minha última experiência foi como coordenador de marketing da Mobile, que recentemente adquiriu a Tokstok, e eu cuidava exatamente da área de planejamento, que também executava pesquisa com consumidores, que hoje é muito conhecido pela área aí de CX, né? E a Examanas foi um projeto que nasceu durante a pandemia, e porque as universidades começaram a parar, né, os cursos presenciais, e eu gosto muito de dar aula, eu gosto inclusive de estar sempre no mercado e dar aula. E eu criei Examanas, inicialmente era só para ser um projeto onde eu ia pegar os meus slides e transformar em post de Instagram para continuar dando aula, porque eu não queria parar de gerar conteúdo. Só que no final, as pessoas começaram a engajar com o projeto, o projeto começou a avançar num nível que eu comecei a incorporar isso como uma plataforma de educação mesmo. Então, a Examanas hoje, eu identifico o projeto como uma plataforma de educação de métricas para quem não é de exatas. Então, ela é bem direta, assim, a nossa assinatura do projeto, porque é exatamente isso que eu quero ensinar a partir desse projeto. Então, a galera que tem medo de exatas, que não sabe por onde começar, e até olhando para os cursos hoje disponíveis no mercado, que não abraçam muito esses profissionais de comunicação que têm medo de exatas. Porque se você compra hoje um curso de análise de dados, ele já parte do princípio que você já tem uma certa afinidade com aquilo. Então acaba que se você tem um medo já, para você avançar já é um pouco mais difícil. Então eu comecei o projeto Examanos com esse objetivo de educar os profissionais de humanas, da base mesmo, então ensinar que tipo de gráfico eu utilizo para qual tipo de análise, como que eu extraio o dado, o que que é um dado, enfim, perguntas básicas que talvez num curso amplo você teria medo de fazer. Aqui é um espaço seguro. Eu quis criar esse espaço seguro para que profissionais, professores que buscam atualização pudessem perguntar e expandir seu conhecimento sem medo, né? E aqui, no início do projeto, eu já tive vários ganhos, assim. Vários profissionais começaram a abraçar também o projeto. O Gabriel Ishida, inclusive, ele gravou um vídeo para a gente. Hoje ele é um dos profissionais mais fortes aí do mercado também da área de dados. Eu consegui trazer ele e outros profissionais começaram a gravar conteúdos também, abraçaram essa causa, né? Eu cheguei a desenvolver um podcast dentro da plataforma, etc. E eu fui criando produtos para que com essa orientação, né?
de continuar a educar a área de comunicação com práticas de dados. E aqui, se vocês, quem for seguir a gente lá, o nosso arroba é Comunidade Examanos no Instagram, vocês vão ver que o nosso conteúdo ele realmente tem uma linguagem muito didática. Então, o intuito é você começar, você pegar, é como se cada post fosse um slide de aula. Você tivesse uma aula a cada post que roda no seu feed. Então, daqui, por conta de ter esse pensamento, essa facilidade na produção de conteúdo, por já ser professor, então eu produzi os conteúdos já imaginando o que que um aluno perguntaria, olhando aquele post, né? Eu fui recebendo vários feedbacks positivos, a galera pedindo curso, falando um pouquinho sobre a comunicação, que vocês vão perceber que a comunicação do projeto, eu sempre busco trazer uma comunicação mais amigável, né? Não aquele foco em dados, gráficos, não, uma comunicação mais amigável para que você se sinta confortável estudando sobre dados, você nem perceba que você está aprendendo sobre dados. E o projeto foi avançando tanto que o nome Examanas, ele nasceu por conta de uma análise de social listening da galera comentando sobre o projeto e falando, putz, eu sou totalmente Examanas. E daí para mim foi quando eu percebi que o projeto realmente ganhou a audiência correta, com quem eu queria conversar, quando as pessoas começaram a comentar no LinkedIn e outras redes falando, eu sou super Examanas, eu sou totalmente Examanas. Que Examanas para a gente é isso, é esse profissional híbrido desse futuro que a gente vive, que ele não é exatas, ele não é humanas, ele é um híbrido disso, e ele também não cria uma rivalidade entre quem é de exatas, eu sou contra, quem é de humanas, eu sou contra. Não. É um profissional híbrido, que ele vai atuar nas duas pontas, ele vai conseguir falar muito bem sobre dados, mas ele vai entender muito sobre estratégia de pessoas também. Que eu acho que 80% dos cursos aí que a gente faz sobre análise de dados tem essa frase aí prática de entendimento sobre pessoas é crucial. Acho que o Vitor trouxe nos cases aí exatamente isso, que a gente precisa entender de pessoas acima disso, né? Então, não é sobre ferramenta, se você manja muito de uma ferramenta ou outra, não é se você sabe analisar comportamento, acima disso. E hoje, né, aqui rapidamente, a gente lançou, inclusive, né, esse é o tempo ideal que a gente lançou na última semana, a Mana da Examanas. A Mana da Examanas, ela hoje, ela representa exatamente essa persona. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Ela representa exatamente, aqui é o Instagram, né, do projeto, Comunidade Examanos. Ela representa exatamente essa persona. A gente entrou até na trend aí da inteligência artificial, do bonequinho, para fazer o lançamento dela. Então, a Mana das Amanas é essa profissional que ela é híbrida, ela tá tanto no Exatas, tá no Humanas. Hoje a gente nomeia ela como a embaixadora da comunidade. É ela que fala em nome da comunidade dentro do Instagram, é ela que assumiu esse papel dentro do Instagram. Até mesmo, e vocês percebem, ela foi construída com IA, todas as peças a gente está desenvolvendo com base em IA, e justamente mostrando isso, né? A potência, como que a gente consegue gerar conteúdo a partir das ferramentas que já existem hoje. E para quem for acompanhar a Mana, vocês vão ver que ela tem uma linguagem bem amigável também. Então, ela entende que todo mundo lá está para ajudar, não tem rivalidade, ela quer ensinar o básico mesmo. Tanto que, para quem já manja muito, talvez as Amanas não vai ser a comunidade, mas ela está lá para participar e mostrar como funciona na prática a área de dados para quem realmente não tem conhecimento nenhum. Então, aqui para mim é um projeto do meu coração aí, porque. Eu acho que eu sempre, quando eu estava lá no começo, começando a aprender sobre análise de dados, eu queria muito um espaço assim, onde eu pudesse ter liberdade para tirar dúvidas, onde eu pudesse olhar exemplos práticos mesmo de análise de dados. Então, no feed vocês vão ver aqui que a gente tem, como se fosse slides realmente, a gente fala como que é o profissional de dados, a gente traz alguns vídeos de exemplos práticos, como que é o dia a dia dentro de agência, como que chega a demanda, mas como que faz um relatório do zero, como que faz um relatório anual, que são coisas assim que se você não está na área, você provavelmente não vai ter acesso a esse tipo de material, mas aqui a gente traduz e a gente traz na prática. Então aqui Examanas eu acho que é o projeto aí que eu queria compartilhar, acho que combina bem com a temática, com o nosso público aqui do evento de hoje. Não sei se tem alguma dúvida, professor. Já tinham falado que era fabuloso o seu trabalho. Agora nós estamos vendo ele, né? Já tinham falado. É, Vamos voltar para o Vitor, a pergunta que eu fiz. Beleza, Você deixou claro, Kaique, como você trabalha. E aí eu volto a legal. pergunta para o Vitor: o que que ele sugere
para que a análise de dados seja inserida dentro do currículo das faculdades hoje? Acho que uma discussão maior, talvez um pouco maior, não sei se eu vou conseguir responder essa pergunta, mas o Kaique trouxe vários pontos interessantes. É, área de. Isso é uma briga que eu tinha também até na própria agência. A área de dados é algo que é muito amplo. E como a gente está falando aqui, dados é muita coisa. Dentro de uma área de dados, eu vou falar do meu time dentro da Macan. Eu tinha uma área de social, que era dados. Eu tinha uma área de Web Analytics, que era análise de dados do site. Tinha uma área de pesquisa, que aí era outro tipo de dados com dados de pesquisa. Tinha uma área de engenharia de dados e tinha uma área de cientista de dados. Tudo isso aqui, ele fica embaixo de um guarda-chuva de dados, mas são conhecimentos totalmente diferentes um do outro. Então, dentro de uma grade curricular de uma faculdade, é difícil aprofundar em cada um deles. Talvez tenha que ter alguma aula que passe por cada um desses pontos e direcione o aluno que tem cada um desse perfil para um curso complementar, para uma MBA, para uma especialização. Aí eu não sei muito bem como seria construído, mas são caixinhas diferentes, tá? Então, eu tinha um cientista, um engenheiro de dados, que eu sentava do lado dele, e mesmo com o meu conhecimento, era difícil entender o que ele estava fazendo. Eu vi uma tela preta com um monte de código subindo e descendo, e quando eu via, ele dava um enter e saía alguma coisa incrível. É um conhecimento ali apartado, tá? Diferente, né? É esse meu ponto. Eu não sei como que a gente une. Mas acho que o Kaique também trouxe um ponto que é interessante, que aí talvez seja mais o centro de tudo, o perfil de um profissional de dados não é necessariamente ele saber todas as respostas, mas ele precisa ser curioso, ele precisa conseguir fazer as perguntas corretas. Porque fazendo as perguntas corretas, aí a gente vai seguir para um caminho de encontrar soluções criativas. Então, dentro de faculdades, talvez seja conseguir fomentar isso, fomentar a curiosidade, né? Um perfil que é muito retraído, que tem vergonha, que acha que se falar alguma coisa errada acabou o mundo, tudo. Talvez ele não tenha, ele não vai ter muito espaço nessa área de dados mais moderna que o Kaique está trazendo e eu concordo muito com ele. Depois a gente vai até conversar. É, São perguntas. São perguntas. Aquela pergunta que a gente fala, putz, essa pergunta é muito besta. Talvez ela que mude todo o jogo. Talvez todo mundo tá indo para a direita, alguém faz uma pergunta que acha que é besta que vai para a esquerda, a gente fala, nossa, acho que tem alguma coisa aí. Aí nesse tem alguma coisa aí é que saem as grandes ideias. Então, eu tenho dificuldade de responder com detalhe como que faria, mas o que eu tenho mais clareza com a minha experiência é a gente precisa ter profissionais que fomentem essa curiosidade, que façam por quê, né? Tem uma técnica dos 4, 5 porquês. Quanto mais porquê a gente faz, mais profundo a gente vai na resposta. E é um exercício. Ah, é isso. Por quê? Ah, por quê? Por quê? Se a gente conseguir responder 3, 4 porquês, aí a gente vai ter uma resposta profunda e um bom caminho para seguir. Legal. Eu estou vendo que a Celeste Marinho, ela tem uma dúvida. Aí fica a critério do Kaique responder ou do próprio Vitor. Eu vou na onda dela, inclusive vou complementar com uma outra pergunta nossa aqui da APP. A Celeste, ela nos pergunta como tem sido a experiência do professor com a análise de dados para os alunos de graduação de publicidade e propaganda. E nessa carona da Celeste, eu perguntaria para vocês dois, que perfil de aluno vocês contratariam para trabalhar com vocês? Quem vai responder? Só Kaique. Tá bom, eu começo então, Victor. Não, eu já teve um perfil de aluno que eu já. Vou começar pela última pergunta, tá, professor? O perfil de aluno que eu já contratei, jornalista. É, um dos cursos de extensão que eu dei na FAP, tinham várias pessoas que eram um pouco mais técnicas, e tinha esse aluno que ele era cru em relação a ferramentas. Ele não entendia muito de ferramenta, mas ele era muito bom em pergunta.
ele era cirúrgico, assim. A curiosidade dele era na linha adequada. E eu contratei ele, apostei nele, eu tinha uma vaga aberta de analista júnior, contratei ele na agência, ele cresceu, virou analista pleno, encontrei ele no começo desse ano, inclusive, no trabalho, e agora ele está coordenando a área de dados de uma multinacional. E ele chegou, ele me abraçou, e assim, eu fiquei muito emocionado, porque eu acho que vocês são professores, vocês sabem essa sensação. E eu estou descobrindo ainda, estou começando agora, né, um pouquinho na área acadêmica. Mas quando você vê um aluno que realmente alcançou aqueles objetivos, ou o que você nem esperava que ele iria seguir aquela linha, é muito satisfatório. E ele, para mim, foi um exemplo, assim, do que contratar. Então, falar sobre perfil do que contratar é isso. E respondendo à pergunta da Celeste sobre experiência com a aplicação de dados, os meus alunos de publicidade hoje, todas as dinâmicas que eu levo para a sala de aula são com base em dados dentro da Univap. Então, eles são estimulados a todo momento a pensar, seja no planejamento de campanha, planejamento de mídia já é esperado dados, né? Mas planejamento de campanha, a construção de uma agência, eu sempre levo dinâmicas que eles tenham que utilizar isso. O Lovable foi isso, foi um dos exemplos que eu comentei, né? Que eles tiveram que desenvolver um aplicativo do zero, utilizando apenas comandos, e criaram sites, aplicativos super legais dentro do projeto. E a gente teve um projeto também prático de um TCC, inclusive que a gente ganhou a premiação da APP em 2023, foram duas alunas minhas que eu orientei, que elas desenvolveram um plano de negócio para um projeto focado e todo embasado com pesquisas e análise de dados. E assim, os alunos, obviamente, eles criticam mais as minhas aulas por conta disso, né? Eles falam, poxa, professor, a gente vai ter que pensar em pesquisa, a gente vai ter que utilizar o Locker. E sim, mas assim, eu sempre trago para eles que ó, o seu dia a dia no trabalho vai ser utilizando essas ferramentas, vai ser com base nisso, vocês vão ter que aprender sobre isso. Então não tem por onde fugir. Até a galera de criação, ideia aqui, professor, eu tenho um vídeo assim de 1 minutinho, se eu pudesse passar. Pode, É, se eu eu vou falar dar não uma continuidade. pode, a gente é massacrado, tem que passar. Porque é um case que só da introdução aqui, é porque tem muitos alunos que eles querem seguir para a área de criação. Eles falam, se for para criação, eu fujo de dados, estou de boa. E daí eu trago um case que eu implementei em parceria com o time de produtos e inovação da Focus Networks, que foi uma das agências que eu passei, que a gente colocou dados para a galera de criação e eles tiveram que analisar. E daí eu acho que aqui eu encerro meus, Não, pode meus continuar lambendo a cria, não tem problema não. Aqui está com áudio. Só para contextualizar, né, o desafio era a área de conteúdo, ela sempre pedia insights para a área de dados, exatamente como o Victor falou, tudo era área de dados. Será que esse conteúdo foi bem? Será que esse conteúdo foi mal? E a gente começou a entender que isso era uma demanda que estava atrapalhando a gente desenvolver até novos projetos, né, que a gente poderia criar coisas novas e muito além. E daí a gente começou a democratizar os dados dentro da empresa. Então, esse dashboard, o time de criação tomou posse desses dados. Eles tinham metas para cumprir de qualidade de conteúdo mensais, que impactavam em OKR. Então, foi lindo de ver o time de criação discutindo sobre dados. Então, eles mesmos falavam, nossa, isso foi bom por causa da meta era essa, a gente tinha que chegar nisso. E daí a gente acabou democratizando os dados aí dentro da empresa, né? Mas esse era o meu último vídeo, professor. Não, não, pode trazer mais. Tem mais pergunta aqui. A Amanda, ela está perguntando como que a gente começa a estruturar uma equipe de dados dentro de uma agência? Como? Por Pode onde? ser, Kaique? Vamos lá. É, Acho que o primeiro passo é entender.
o tamanho da agência, ou o tamanho do bolso que vai ter para tocar, tá? Porque, vou citar o meu exemplo. Eu tinha 50 pessoas na área de dados para cuidar da Macan inteira, São Paulo, Rio e Brasília. É, nem todas as agências vão ter esse tamanho. Tem algumas que são, pode ser até maiores, mas a maioria são menores. Então, se for uma opção de uma agência menor ou menos investimento naquele momento, eu tô falando de agência, mas pode ser para empresa também, tá? A gente tem que optar por um perfil, digamos, mais generalista, que consiga analisar uma ferramenta de Web Analytics, seja um Google Analytics, um Adobe, outras ferramentas, transformar isso, ter uma camada de transformar para um data vis, né? Data vis é o que o Kaique mostrou, transformar o dado e colocar numa visualização agradável. A pessoa de criação não tem que saber fazer um monte de filtro, ela tem que conseguir bater o olho ali e entender que o engajamento foi bom ou foi ruim, que teve mais ou menos curtidas. É isso, simplificar a informação. Então, ter um perfil que consiga analisar dado e transformar de uma forma amigável, para mim é o principal caminho. E ter o perfil que o Kaique falou, e para mim foi até a pergunta passada, perfil curioso, fazer pergunta certa. Tô olhando aquela informação, até vou pegar o case do Kaique, que foi muito bom, de novo. É, engajamento 7 de 10. Pô, foi bom, foi ruim? Por que que esse engajamento foi 7 de 10? Ah, e por que que o outro foi 9 de 10? Eu não sei a resposta, mas eu tô perguntando. Pô, um foi 7, o outro foi 9. O que que o outro tem de diferente que trouxe mais? Foi o dia da semana? Foi o público que atingiu? Foi a cor do botão? Foi o texto? Foi o produto? Ó, aqui eu já falei, brincando, 5 opções. Cada uma dessas opções vai ter uma análise que a gente fala que é o deep dive, uma análise um pouco mais profunda para entender cada uma dessas hipóteses, cada uma dessas variáveis. Mas precisa ter alguém que fomente essas perguntas, que consiga bater. Pô, aqui foi. Sabe aquele jogo dos 7 erros? Para mim é isso. Pô, aqui tá diferente daqui. Por quê? Ah, é esse pontinho aqui que foi diferente. Então eu acho que eu posso melhorar passando daqui para cá. Isso é análise de dados. Isso é pergunta, isso é performance, porque eu estou melhorando o desempenho. Né? Se eu tenho engajamento de um foi 7, do outro foi 9, pô, eu quero ter todos os 9. Depois eu quero fazer todos serem 10. Eu quero evoluir, quero ter esse pensamento. Tá? Então, a construção da equipe dessa forma é o que eu imagino. Depois, se for uma equipe maior, mais parruda, dependendo do volume de dados, aí precisa ter um engenheiro de dados que vai tratar tudo aquilo, precisa ter um cientista de dados, pode ter alguém específico para sushi, se for uma marca que foca muito ali. Aí vai começando a ter as expertises, vai começando a ter as vertentes próprias para crescer essa equipe. Mas como padrão mesmo, são esses dois, três perfis de profissionais, tá? Legal. É, o Josué levantou a mão e o Márcio também. Deixa eu ler primeiro, Josué. Vamos dar a passagem para o Márcio. Ele fala, o Márcio Macedo, ele pergunta o seguinte: como vocês integram as análises em social listening, sentimentalizações e os comentários em redes com as pesquisas clássicas, as tradicionais quantitativas e qualitativas, os grupos focais, o cliente oculto, teste de produtos, etc. E na complementação dessa pergunta, ele faz a É, pergunta como se complementam essas pesquisas e como elas se divergem também. quem vai? Quer falar? Fala você primeiro, Vitor. Você? É uma ótima pergunta e é um tema que ele é complicado, tá? Confesso que no dia a dia deveria andar mais juntos e muitas vezes não anda. A parte de análise de rede social, existem algumas ferramentas ou equipes dedicadas que fazem essa análise de sentimento. Aí classifica como positivo, negativo ou neutro. E a gente vai entendendo ali, né? Pô, tem muito positivo, muito negativo, muito neutro. Quando tem muito negativo é um problema, a gente vai atuando em cima. Mas agora, juntar essa análise de sentimento com rede social com uma pesquisa de campo é algo que, na minha realidade, eu sempre cobrei de acontecer, mas poucas vezes aconteceu. Tá? Ter uma pesquisa de campo para complementar tudo isso. Por quê? É necessário ter um investimento apartado. Fazer uma pesquisa de campo com qualidade, ela leva tempo e dinheiro. E algumas empresas, a maioria, eu diria, não tem esse. Acha que não é importante. Eu já briguei muito para ter esse tipo de pesquisa. Talvez um dos maiores cases que eu tive foi com pesquisa.
Por isso que eu falo, putz, performance está em todas as áreas. Eu vou contar rapidamente. Na pandemia, foram dois grandes cases que para mim envolveram pesquisa. Eu trabalhava para a Seara e para a Chevrolet, tá? Duas marcas grandes. Vou contar primeiro de Chevrolet. Chevrolet, a gente foi estudar o mercado chinês, porque o mercado chinês já estava mais avançado na pandemia. E a gente identificou que na China o pessoal começou a comprar mais carro do que comprava antes. Por quê? Porque tinham medo de andar de transporte público, mesmo depois da retomada, e até mesmo transporte por aplicativo, porque entrava muita gente, entrava e saía do carro, então as pessoas queriam ter um carro particular. Vendo o comportamento lá de fora, né, da China, e trazendo para o Brasil, a gente decidiu fazer um live feirão. Né? Ninguém saía de casa e no Brasil tava, a febre era feirão, de sertanejo, né, samba, pagode, tinha live de todo jeito. E a gente resolveu fazer o primeiro feirão automotivo do Brasil. E a gente fez lá um esquema meio interativo, musical, levou os carros para um galpão e começou a vender os carros. O resultado de venda foi que a gente teve o melhor resultado, o melhor final de semana de venda do ano, mesmo considerando o período pré-pandemia. E depois que passou a pandemia, a gente demorou para bater essa marca. Mas por que isso aconteceu? Porque foi feita uma pesquisa não quantitativa, não qualitativa, mas uma pesquisa em termos de entender o mercado de fora, como está sendo o comportamento das pessoas e traduziu isso numa ideia criativa. Tá? Esse foi um grande case. Como foi o da Seara, que também envolveu pesquisa comportamental? É, Todo mundo em casa, mas a gente não tinha tempo, né? Parecia que a gente estava em casa sem fazer nada. Não, a gente vivia em reunião o dia inteiro, é, não tinha tempo de fazer comida, tinha que cuidar do cachorro, do marido, da esposa, do filho, e não sobrava tempo para cozinhar. A Seara, e depois de todas as pesquisas que a gente fez, entendeu que as pessoas não estão cozinhando e estão comendo mal, estão comendo muita comida congelada. O que que foi feito? Lançaram uma nova linha de produtos, que agora me fugiu o nome, não sei se era levíssimo, que era uma comida que não era congelada, era uma comida resfriada. Então você colocava lá no micro-ondas, no forno, rapidamente você tinha uma comida mais saudável do que uma comida congelada. Esse ano aí esse já foi em 2021, foi o recorde de vendas da Seara. Eles nunca ganharam, nunca faturaram tanto quanto tinham faturado nesse ano, porque as pessoas estavam mais em casa e encontraram um caminho que ninguém tinha visto antes. E esse caminho só veio com pesquisa. Por que eu estou contando isso? Porque é uma parte que não envolveu número, envolveu comportamento. Foi essa análise de comportamento, os dois casos. Nenhuma ferramenta de Web Analytics, que é mostrar número, dado de visita, taxa de conversão, todos os sopa de letrinhas que a gente vive, ia trazer esse indicador. Mas uma pesquisa comportamental indica. E percebendo isso, a gente começou a tomar ações, ideias criativas que foram para a rua e surtiram efeito. Tá? Então, performance, dados, tá aí para isso, né? A gente pegou um dado, uma pesquisa é um dado, aplicou, virou um acionável, foi para a rua e teve resultado enorme de vendas. Então, é, acredito muito nisso. Quando a gente consegue juntar todas as informações, fica algo muito poderoso. Legal. Josué, grande Josué, você vai perguntar alguma coisa? Vai fazer um comentário? Tá sem som, Josué. Abre o microfone. Agora sim. Agora Esse sim. Zoom está funcionando tudo diferente, né? Vamos lá. Eu não podia perder a oportunidade, porque o Kaique eu já conheço há bastante tempo, trabalhou comigo aqui na PP. A gente se conhece até antes da diretoria da PP. Se você está levando o projeto Examanas às universidades e faculdades ainda, tá? Porque se sim, eu recomendo que os professores que estão aqui presentes convidem Examanas a palestrar nos seus cursos. Levei o Kaique duas vezes, né, na Universidade de Taubaté, quando eu estava lá, e também o Kaique esse ano, com Examanas, né, fez uma palestra no nosso Festap regional. Então, é muito importante. E a segunda coisa, rapidamente, que eu queria perguntar para os dois, para o Vitor e para o Kaique, é assim, não é muito mais interessante a gente pensar, sempre que eu olho para essas tendências de comunicação, o pessoal pensa em disciplinas. Não é muito mais interessante pensar como proposta pedagógica de curso e diluir isso e não ter isso aplicado especificamente em uma disciplina, né? Eu acho que para a gente incluir essas novidades da área de comunicação, essas novas tendências, a gente não pode pensar simplesmente em mudar a matriz. A gente tem que pensar em nova proposta pedagógica de curso. Vocês concordam com isso?
Começar com o Kaique Começar. agora? Pode ser? Bom, primeiro sobre examanas, a gente continua com o circuito examanas, professores, coordenadores que estiverem no evento. Como funciona esse projeto, né? A gente vai até as universidades e a gente promove ou uma palestra ou um workshop, depende do espaço que a gente tem, mas a gente tem projeto para os dois modelos. A gente leva um workshop prático para os alunos começarem a ter uma familiaridade com dados dentro da disciplina, a gente adapta também isso, ou então uma palestra, né, quando é para vários cursos diferentes, a gente leva numa palestra com alguns tópicos que são mais comunicados hoje dentro da área de comunicação. Então, tem sim, quem quiser, só entrar em contato, ou pelo Instagram, pelo LinkedIn, está disponível. É, E, inclusive, as parcerias que foram com o Josué foram incríveis. A gente tivemos muitos eventos, e o Josué lembrou de vários, eu não lembrava de todos esses. Sobre a pergunta da proposta pedagógica, eu acho que isso faz todo sentido. Ao invés de pensar numa disciplina específica, mas permear, trazer realmente dados, uma visão para todas as disciplinas, porque não é só. Porque senão a gente vai caminhar muito para o erro lá que o Victor trouxe, né, que ele falou como que está acontecendo no mercado hoje, que é existir o departamento separado. E não é isso, é para todo mundo entender sobre dados. E daí aqui eu trago também uma área nova aí, mais ou menos que surgiu há 5 anos, mais ou menos, que tem crescido bastante dentro das empresas, principalmente, que é a área de CX, que é de experiência do consumidor. É uma em análise qualitativa de dados, e daí eu acho que a pergunta anterior do professor Postigo foi exatamente que rodou aqui nos comentários, que é como juntar a visão de social listening com pesquisa quali, quant, nessas outras abordagens. A disciplina de CX, ela traz isso com uma maestria gigantesca, porque CX hoje, ela trabalha com dados primários, ela começa uma investigação, uma exploração com dados primários, então, e dados primários são tanto dados de social listening, quanto dados do time de atendimento. Ouvir gravações do time de atendimento para entender quais são os gaps do produto ou da prestação de serviços. Entender os gaps também de usabilidade da interface do seu site, e-commerce, etc., que você tem utilizado. E a partir disso você consegue aplicar. Hoje, eu acho que com acesso fácil aí, pós-pandemia, as pessoas estão mais dispostas a fazer entrevistas através de videochamada. A área de CX ela tem utilizado muito disso para fazer pesquisa com clientes de todo o Brasil. No ano passado, eu rodei uma pesquisa dentro da Mobile chamada Mobile Predicts, que a gente estava exatamente com essa dor de entender um pouquinho da jornada do usuário no ambiente online para o off, que a Mobile ela estava cada vez mais avançando para lojas físicas, com o intuito de expansão de branding, mas também de conversão, e ela queria entender como seria essa integração de um ambiente com o outro. E a gente aplicou essas técnicas aí de CX que eu comentei, onde a gente tinha dados primários, a gente começou a entender um pouquinho sobre a jornada que a gente já tinha de dados Google Analytics, etc., fontes internas, e a gente fez uma entrevista prática de usabilidade do site e do aplicativo com vários clientes da Mobile. Então a gente agendava essa entrevista com os usuários, a gente passava algumas missões para eles cumprirem dentro do site. Por exemplo, eu quero que você encontre o sofá com o melhor preço no site. E essa pessoa, enquanto ela navegava, a gente anotava e gravava o comportamento dela para melhoria do time de produtos. Então, hoje eu acho que é, tá mais acessível fazer alguns tipos de projetos. E essa área de CX aí, para os professores aí, coordenadores que estão em atualização do curso, etc., é uma área em crescimento, assim. Pós-BI da publicidade, está sendo a nova aposta aí da área de comunicação. Legal, Kaique. Infelizmente, chegou, né? Estamos chegando no final, a gente pretende não passar das 15h30. E aí eu vou pedir as considerações finais do Vitor, a sua, e para fechar essa academia do mês de abril. Vitor, um minutinho para você. Só agradecer a oportunidade, essa troca, né, porque quando a gente é questionado, perguntado, faz com que a gente pense algumas coisas, então é sempre muito rico, é uma troca. E também fico à disposição, tá? Meu contato, procurando meu nome Vitor Miguel, me encontra no LinkedIn para ter algum tipo de troca, conteúdo, apresentações. Eu tenho o maior prazer de falar com alunos também, porque até contei isso ontem. Acho que eu só consegui ter algum certo crescimento profissional porque eu tive pessoas que me educaram, tive profissionais que foram referência para mim. Então, tenho o maior prazer em estar sempre disponível e poder auxiliar de alguma forma, tá? Obrigado pelo espaço e pelo convite. Obrigado, Vitor. Kaique,
Bom, queria agradecer também o convite primeiro, né? Acho que eu participei de alguns eventos, comecei participando de alguns eventos aqui também da APP na região que foram incríveis e agora para mim está sendo um prazer falar com o Brasil, né? Trazer o projeto, acho que o convite que o Josué trouxe e da toda a diretoria e da APP Brasil também fez com que eu tivesse essa oportunidade de falar da Examanus para todo mundo. E quem quiser falar comigo, estou disponível no LinkedIn, redes sociais. Agradeço as perguntas e a atenção de todos. Muito bom. Eu queria terminar, né, essa apresentação avisando vocês que estão nos assistindo que logo, logo a gravação dessa edição vai estar disponível no canal da APP no YouTube. Eu agradeço demais, né, em nome da APP, dos diretores, do nosso presidente, os nossos convidados, o Vitor e o Kaique, os professores e coordenadores que estiveram presentes, e talvez até alguns profissionais de mercado, alunos também estiveram aqui nos assistindo. Muito obrigado pela participação de vocês. E queria agradecer toda a equipe da APP pela produção desse trabalho, né, que está aqui nos bastidores. Eu tenho visto o Josué, tenho visto a Mel e mais alguém que está por aí nos ajudando, o Eduardo também, que está nos ajudando nessa produção. E queria lembrar que a APP Academia, ou Academia APP, ela é patrocinada pela Rede Globo, né? E a gente finaliza essa edição da APP e até a próxima no mês de maio. Muito obrigado a todos e a todas que estiveram presentes. E antes de todo mundo sair, vamos só fazer aquela fotinho. Se quem puder abrir a câmera, a gente compartilha a imagem com vocês aqui.